de uma cama, mas é como se fosse, sabe, eu esqueci a palavra, esses lugares onde fica um sepulcro. E nisso eu via 2 corpos. Um corpo eu olhava e eu via que era do Papa Francisco. Em alguns momentos eu não sabia se era do Papa Francisco ou se era do Papa João Paulo. E eu olhava e me confundia. E no outro eu via um outro, como se fosse Pedro. Era de pedra, então eram as duas estátuas deitadas no chão, assim, de pedra. Mas no cenário como se fosse dentro de uma cama, sem o colchão, o corpo no chão. E quando eu olho, eu via de costa um homem vestido de papa, com na cabeça, todo vestido de papa. Mas quando ele virava, era um demônio. Eu via a língua de um lagarto, eu via os olhos, e era um demônio. E eu falava, eu sabia, pai, eu sabia que esse homem estava envolvido no cenário do anticristo, eu tinha certeza. Quando eu falava isso, eu via ele com uma mão sobre essa primeira estátua, e aí, que representava, horas eu via que era ele mesmo, horas eu via que era o Papa João Paulo, e a outra mão ele colocava sobre o Pedro, e o Senhor falava que era a estátua de Pedro, o apóstolo. Só que essa estátua de Pedro, ela estava aberta. Por fora era concreto, mas por dentro era carne. E esse demônio, com a língua, ele consumia o que estava dentro da estátua de Pedro. Então eu via ele comendo os órgãos, eu via muito sangue, eu via aquelas unhas pretas, os olhos de lagarto. E eu começava a chorar, falava, pai, o que está acontecendo? E o pai falava, olha, filho meu, olha, filha minha, o que ele tem feito sobre a minha igreja. Então eu olhava ali assustada e o pai falava, saia deste lugar antes que ele perceba a tua presença. E eu saía, e quando eu saía daquele lugar, mais uma vez, as minhas mãos eram cheias de ouro, e o Senhor falava espalhar sobre a terra. Eu estou contando essas coisas porque nesta manhã, de novo, o Senhor me visitou. E eu decidi que não vou mais esconder. Porque por muitas vezes o pai tem falado comigo, eu tenho me ocultado. Eu estava na minha cama deitada, muito cansada, e eu resolvi tomar uma medicação para poder deitar. E quando eu acordei, eu estava ali e o Senhor começou a falar comigo. Eu via o Polo Norte, eu via como se fosse assim a Antártida, e eu vi uma grande camada de gelo sendo partida, uma grande. Eu via uma rachadura muito grande e essa camada sendo partida. E quando era partida, que era jogada no mar, eu via países sendo destruídos. País inteiro. E eu falei, pai, tenha misericórdia. Porque essas camadas vão nos atingir dessa forma. E o pai falava, sabe o que representa essas camadas de gelo, filha minha? As águas de Noé. Esse gelo nada mais é do que as águas que um dia eu lancei sobre a terra, que eu congelei ao redor dela, reservadas para o fim, reservadas para os últimos dias. E eu via ondas gigantes de tsunami sendo lançadas. E aí eu falava, pai, é por isso que tantos profetas têm sonhado com ondas, com tsunamis. E o Senhor, sim, porque eu reservei para o fim. Eu reservei e eu disse, pai, mas o Senhor prometeu que não haveria mais chuva sobre a terra. E o Senhor, chuva não haverá, mas as camadas de gelo vão se derreter. E nisso eu via sobre subindo, é como se subisse uma fumaça para a atmosfera, e eu via as nuvens, meio que em atrito. Eu chegava a ver assim, como se delas assim saísse faísca. E o pai falava assim, entenda que tudo isso é causado pelo homem. É como se alguma coisa estivesse sendo feita agora, alguma manipulação sobre as nuvens. Eu não sei explicar, irmãos, eu estou falando o que eu vi. E isso vai ser responsável mas tudo isso é permissão do pai. Porque quando eu vi o cenário, eu não sei se é Antártica, eu vi um cenário de gelo, eu vi uma grande rachadura, que já está. Eu vi uma rachadura enorme, enorme, eu conseguia ver o gelo se derretendo por essa rachadura. E dali um grande pedaço de gelo sendo lançado sobre o mar. E por causa disso, eu via países inteiros sendo devorados. Eu tive visão do Brasil, eu via sobre o Brasil, muitas ondas entrando. E o pai falava assim, é necessário buscar minha santidade. É necessário se converter, é necessário voltar ao arrependimento, é necessário viver como se fosse o último dia, é tempo de buscar, é tempo de adorar, de se dobrar.
É tempo de buscar o perdão. Igreja, acorda, desperta. Desperta, porque nós estamos vivendo de fato o último dia. É tempo de buscar de fato. É tempo de se lançar, de deixar as meninices de lado. E é tempo de buscar verdadeiramente o evangelho verdadeiro. É tempo de buscar a santidade. O pai falava muito sobre as vestes. Muito. Muito, 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 muito. Eu tinha uma visão de uma mulher como se fosse uma mulher do tempo de Cristo entrando em uma caverna. E eu falava o que isso representa. E ele falava, representa a minha intimidade contigo. Representa a minha intimidade com a minha igreja. É tempo de ser íntimo do Pai. Igreja, esqueça tanta besteira e busque verdadeiramente a santidade. Porque depois que a porta se fechar, depois que todas essas coisas acontecerem, não será mais possível voltar atrás. Eu quero deixar aqui a paz a todos, que o Pai possa vir sobre a vida de todos, encher o coração de vocês de temor, de entendimento. E é tempo de buscar a igreja. Que a paz do Pai esteja sobre todos vocês.